falado muitas vezes a respeito do ponto de equilíbrio quando o assunto é saúde, poder público e a pandemia do Covid-19. E tenho sido questionado com relação a isso, tenho divulgado, os vídeos da Câmara Municipal. E esse tema do ponto de equilíbrio é um tema que eu acho que ele tinha que ser amplamente discutido e analisado pela população. Porque quando o governo federal e o governo estadual entenderam que nós passaríamos por uma pandemia do coronavírus e que o sistema SUS de saúde está sucateado no nosso país e que nós não teríamos condição de atender uma pandemia como aconteceu na Itália, muita gente ia morrer, eles resolveram criar e liberar um fundo de verba federal e estadual para atender às necessidades dos municípios no aumento do número de leitos nos hospitais e no aumento do número de UTI, de leitos de UTI com respirador. Então, o que acontece? Quando foi em março que se deu conta do vírus já dentro do Brasil e que começou a liberação desses recursos, tem aí uma programação de liberação de recursos previsto para todos os municípios do estado de São Paulo. Então existe uma programação, uma previsão de aproximadamente 9 milhões de reais que viriam para Pirassununga. Uma boa parte desse recurso já foi liberado e a gente tem feito essas solicitações ao Executivo Municipal. Ele manda sempre por decretos. O que aconteceu? O pirassununguense, mais especificamente, ele se conscientizou e conseguiu fazer um isolamento social. Esse isolamento social feito por Pirassununga foi fundamental para que a gente conseguisse, nos primeiros meses de pandemia, um índice baixo de contaminação e de mortalidade. O Poder Executivo, através do prefeito, quando recebeu esse recurso, junto com a Secretaria de Saúde e de Administração, tinha por obrigação se organizar para a criação dos leitos do Covid e aumentar o número de quartos de UTI com respiradores. Por várias vezes, eu, enquanto vereador, mandei, solicitei, cobrei do Poder Executivo a criação dos leitos e a compra dos respiradores. Um plano de trabalho efetivo para a conscientização da população. Por quê? Quando o vírus entrou no país e começou a se espalhar, fecha tudo. Fechou todo o comércio, fechou tudo. Por que fechou? Se eu tenho um entendimento que o sistema SUS está sucateado e que eu não tenho leito de hospital e não tenho leito de UTI, na hora que todo mundo pegar a infecção ao mesmo tempo, eu vou superlotar o hospital, vou ter um colapso na saúde. Ou seja, o cidadão não vai ter atendimento nos leitos normais e não vai ter quarto de UTI para ele. Por quê? Essa doença é uma doença que mata todo mundo? Não, não é uma doença que mata todo mundo. Muitas pessoas podem passar por essa doença assintomaticamente, mas muitas pessoas podem evoluir com essa doença para um quadro respiratório, além de que muitas pessoas com comorbidade, como diabéticos, safenados, hipertensos, crônicos renais, podem ter um problema agravado muito rapidamente e vir a óbito. Então, o que acontece? Se todo mundo pega a doença ao mesmo tempo e 20% da população precisa dos leitos de UTI, não tem. Então, muita gente vai morrer. Foi o que aconteceu na Itália, foi o que aconteceu na China, foi o que aconteceu em vários países. Nós temos 8 respiradores na UTI, nós temos um respirador no centro cirúrgico, um respirador no pronto-socorro e 4 carrinhos de respirador para transporte. O cidadão fez uma cirurgia, ele precisa fazer um exame, ele vai para o carrinho de respirador, vai até o quarto, faz ultrassonografia e volta. Entendeu? Então é assim que funciona. Hoje, a nossa UTI de Pirassununga, o quadro nosso de atendimento, ele é mínimo e ineficaz para a população que a gente já tem. Nós já temos poucos leitos de UTI para os 76 mil habitantes que a cidade de Pirassununga tem. Então, quando o Poder
Executivo, através do prefeito, recebe o recurso para ampliar esse atendimento, foi justamente para que no momento de pico da contaminação, a gente não tivesse esse colapso dentro da saúde, evitando dessa forma a morte das pessoas. Então, ponto de equilíbrio, isolamento social. Todo mundo que precisa, que tem comorbidade, que está acima da idade, que está no grupo de risco, tem que ficar isolado o máximo que puder. Minha opinião, todo mundo que é jovem, que tem condição de trabalho, que é saudável, que precisa trabalhar, vai trabalhar dentro de todas as questões sanitárias, álcool gel, máscara no rosto, número de pessoas reduzido dentro dos estabelecimentos, tentar arejar o máximo possível os estabelecimentos, os bares, as lanchonetes, abrindo as mesas para as calçadas e para espaços abertos para que haja circulação maior de ar, para que haja proteção das pessoas. É nesse sentido que eu tenho lutado e levantado uma bandeira quanto ao ponto de equilíbrio, porque muitas vezes eu bato de frente e não concordo, respeito, mas não concordo com os posicionamentos e a forma como o prefeito tem agido com os seus decretos. Nós estamos há 6 meses que está instalada a pandemia no nosso país e não se comprou nenhum respirador com dinheiro público que veio do Covid. Nenhum. Há 2 meses atrás, o governo do estado, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mandou para Pirassununga 5 respiradores. Graças a Deus, o governo pensou na gente. O que o poder público, o que a prefeitura municipal tinha que ter feito? Se planejado. Nós temos recurso do Covid que está entrando. Pega o dinheiro, instala esses equipamentos dentro da Santa Casa, dentro do tempo hábil. O que falta? Precisa de oxímetro, precisa de oxigênio, precisa mudar esse quarto de lugar, precisa comprar uma cama. Não foi feito isso. Não foi feito. Nós tivemos problemas agora, nós temos tendo problemas nos últimos 1 mês e meio. Aumentou muito o número de contaminação. As pessoas têm procurado a Santa Casa e não têm encontrado vaga. Tem sido transferida pessoas. Tem caso de gente que ficou 14 dias, um senhor, num leito, esperando vaga no respirador da UTI e não conseguiu e veio a óbito. Como tem casos de pessoas que saíram daqui e foram transferidas para São Carlos, para Leme, para Ribeirão Preto, para outras cidades, até para São Paulo. Teve gente que precisou ser transferida. Nós estamos na fase amarela. A doença foi embora. Não, a doença não foi embora. A doença está aí. O que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar esse atendimento dentro da Santa Casa. Nós temos que melhorar o transporte público. O transporte público da nossa cidade foi reduzido por causa da pandemia. Então o que acontece? Superlota o ônibus. Então quando um ônibus está lotado, ele passa para todo mundo. Então aonde está hoje a maior concentração de contaminação? Na periferia. Gente que usa o transporte coletivo. Então quem mais tem dificuldade financeira, quem mais tem dificuldade de acesso aos médicos, ao tratamento de qualidade, é quem está se contaminando. É quem não tem voz. Então é por isso que eu levanto na tribuna e brigo, e aponto o dedo e falo o que tem que ser dito. Eu sei o que eu estou falando. Tem faltado medicamento, tem faltado insumos dentro da Santa Casa, aí o executivo utiliza a Santa Casa e os equipamentos que ela já tem para dar o atendimento do Covid dentro daquela instituição nos últimos 6 meses e não faz o repasse do Covid. Precisa eu gritar na Câmara Municipal, precisa membros do Conselho da Santa Casa ir até a rádio difusora, a Mundial, e falar para o senhor Rolando Arana, no ar e ao vivo, que não tinha sido repassado para que a administração repasse o dinheiro. Fez a transferência de 1.200.000 em menos de 24 horas depois que saiu na rádio. Eu fico realmente revoltado com essa situação. Porque eu acho que existem maneiras e meios de ser feito, sabe, com planejamento, pensando no nosso hospital, que é o único hospital que a cidade tem. Porque esses equipamentos podem enriquecer a qualidade e o atendimento da nossa cidade, do nosso hospital, por muitos anos. Mas não estão pensando assim.